O renomado filósofo estoico Epicteto certa vez disse essas palavras: "A chave reside em escolher a companhia daqueles que nos inspiram e que, com sua presença, nos fazem manifestar o nosso melhor." Você já deve ter ouvido a expressão que diz que você é a média das 5 pessoas com as quais passa a maior parte do seu tempo. Hoje, iremos discutir sobre os 5 tipos de pessoas que podem representar obstáculos ao seu progresso na filosofia estoica e como lidar com esses relacionamentos desafiadores. Antes de continuar, gostaria de pedir o seu apoio, deixando o seu like e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas que estão precisando de um pouco de sabedoria e conhecimento para lidar com as incertezas da vida. Obrigado, e vamos continuar. Primeira pessoa a ser evitada: o dramático. Imagine sua vida como uma viagem tranquila em um navio navegando em águas calmas. Agora, pense em encontrar o redemoinho humano conhecido como o dramático. Essa pessoa parece estar constantemente envolvida em crises, conflitos e controvérsias intermináveis. Inicialmente, você pode ser atraído pela energia do drama, confundindo-a com paixão ou excitação. No entanto, logo percebe que estar perto dessa pessoa é como navegar em meio a uma tempestade exaustiva e perigosa. Lidar com essas pessoas pode ser complicado, pois suas crises frequentemente parecem se tornar parte do seu caos. Você pode até se ver envolvido em conflitos que não tinham nada a ver com você inicialmente. Aqui estão algumas estratégias para lidar com uma pessoa dramática. Pratique a escuta reflexiva em vez de oferecer conselhos ou tomar partido. Isso envolve refletir as palavras da pessoa de volta para ela, para fornecer apoio emocional sem se envolver no drama. Seja indisponível. Valorize seu tempo e estabeleça períodos de foco para seu trabalho ou desenvolvimento pessoal. Deixe claro que durante esses momentos, você não deve ser perturbado. Lembre-se de que a verdadeira felicidade reside em aproveitar o presente, sem se preocupar excessivamente com o futuro. A segunda pessoa a ser evitada é aquela que se faz de vítima. Imagine a vida como um tabuleiro de xadrez, onde cada jogador possui as mesmas peças, e o objetivo é dar checkmate no rei adversário. Estratégia envolve fazer sacrifícios e assumir riscos calculados. No entanto, o vitimista tende a culpar constantemente as circunstâncias, as peças do tabuleiro, ou até mesmo o adversário por cada movimento ruim. Na visão do vitimista, eles estão eternamente encurralados, não devido às suas escolhas, mas por alguma força externa conspirando contra eles. A narrativa deles é uma história interminável onde se retratam como vítimas indefesas. É importante notar que algumas pessoas enfrentam desafios reais. No entanto, o vitimista que estamos discutindo usa sua situação como desculpa permanente, evitando assumir responsabilidade por suas ações. Pode ser que você se encontre envolvido nessa história, talvez como o personagem coadjuvante que está sempre tentando resgatá-los. No entanto, os estoicos sugeririam estabelecer limites para proteger seu próprio bem-estar mental. Você pode demonstrar empatia e compaixão, mas não deve se tornar o salvador deles. Marco Aurélio disse que a melhor vingança é ser o oposto daquele que cometeu a injustiça. Se você se deixar levar pela narrativa de vítima, resistirá à tentação de se tornar um deles. Em vez disso, assuma o controle do seu próprio tabuleiro de xadrez na vida. Faça movimentos estratégicos, não por vingança ou pena, mas em busca de crescimento e sabedoria. Lembre-se que, no jogo da vida, estar perpetuamente em xeque-mate é muitas vezes uma escolha, não um destino. Mantenha suas peças em movimento, faça sacrifícios quando necessário e jogue pela evolução pessoal. A terceira pessoa que devemos evitar é o manipulador. Imagine sua vida como um filme, onde você é o protagonista e tem um roteiro claro de como sua história deve se desenrolar. Você sabe quem são seus aliados, mentores e como deseja que o ato final ocorra. Agora, pense em alguém como o manipulador, um sombrio produtor que sutilmente reescreve seu roteiro sem que você perceba. Um dia, você percebe que sua história mudou, e não para melhor. O manipulador é mestre nas artes da manipulação emocional e psicológica. Eles podem usar elogios, culpa ou até mesmo engano para direcionar você na direção que lhes convém.
Talvez você tenha um amigo que sempre consegue fazê-lo pagar pelo jantar, dizendo algo como: "Você está tão bem-sucedido, isso não significaria muito para você, mas tornaria meu dia melhor." Com o tempo, você percebe que sua generosidade foi explorada, e eles se sentem desconfortáveis porque consideraram isso um favor de amigo em necessidade. Lidar com um manipulador pode ser complicado, mas existem maneiras de neutralizar suas táticas. Uma das maneiras envolve concordar com qualquer verdade nas declarações do manipulador, mas recusar-se a ser movido por emoções. Por exemplo, se eles dizem que você deveria pagar o jantar, você pode responder: "Você está certo de que estou indo bem, mas vamos dividir a conta como costumamos fazer." Outra abordagem é definir limites claros e aplicá-los. Se o manipulador pedir dinheiro emprestado ou tentar fazer você se comprometer com tarefas desconfortáveis, aprenda a dizer não, de forma assertiva, mantendo um tom calmo e palavras claras. Você pode dizer algo como: "Não posso emprestar dinheiro, mas estou aqui para oferecer apoio emocional." Epicteto nos lembra que não podemos controlar as circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como respondemos a elas. A quarta pessoa para se evitar é o reclamão. Todos nós conhecemos aquela pessoa, um amigo, um membro da família ou um colega de trabalho, que parece encontrar falhas em tudo, seja o clima, o trabalho ou até mesmo a comida em um restaurante. Eles nunca perdem a oportunidade de expressar sua insatisfação. Você pode estar se perguntando por que isso deve preocupar você. Ignorá-los pode parecer uma solução simples, mas a exposição consistente a tal negatividade pode ter um efeito drenante em seu bem-estar mental. O estoicismo nos ensina a focar em soluções acionáveis, em vez de nos determos em problemas. Por exemplo, imagine que você está colaborando em um projeto com alguém que é um reclamão perpétuo. Cada reunião se transforma em uma exaustiva sessão de reclamações, sem qualquer diálogo construtivo. Isso pode afetar negativamente o moral da equipe, desviando você de encontrar ações acionáveis e soluções. Como o estoicismo nos ajuda a lidar com um reclamão? Existem várias estratégias que você pode empregar. Primeiro, limite sua exposição a essa pessoa sempre que possível. Se isso não for possível, talvez porque são membros da família ou colegas, sua segunda opção é se distanciar mentalmente, tratando suas reclamações como uma tempestade temporária e impotente contra sua tranquilidade interior. Sua terceira opção é direcionar a conversa em direção a soluções ou mudar de assunto para algo mais construtivo. Marco Aurélio uma vez disse essas palavras: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Esta sabedoria estoica nos encoraja a proteger nossa paz mental, garantindo que a negatividade dos reclamões não nos desvie do nosso caminho estoico em direção à resiliência e virtude. A quinta pessoa a ser evitada é o drenador de tempo. Imagine sua rotina como uma sinfonia bem orquestrada, onde cada atividade é um instrumento que contribui para um equilíbrio harmonioso. Entretanto, o drenador de tempo entra em cena, desafinando tudo, obscurecendo a melodia e transformando a composição em caos. Esse vampiro do tempo pode não ser malicioso, muitas vezes parecendo inofensivo. Pode ser um colega que interrompe constantemente com questões triviais, fragmentando seu dia produtivo. Ou pode ser um amigo que o convida para eventos sociais indesejados, roubando seu tempo e energia. Embora essas interações possam parecer insignificantes individualmente, seu impacto acumulado pode ser perturbador. Quando se trata de um vampiro social do tempo, lembre-se de que é vital priorizar seu bem-estar. Simplesmente agradeça e recuse educadamente convites que não se alinham com suas necessidades e prioridades. Isso não é uma rejeição da pessoa, mas uma afirmação de suas próprias prioridades. O estoicismo ensina que o tempo é um recurso valioso, devendo ser gasto com sabedoria. Cada nota e instrumento em sua vida deve se alinhar com seu propósito maior. Não permita que a intrusão de um vampiro do tempo perturbe sua sinfonia. A filosofia estoica nos ensina a escolher nossas companhias com sabedoria, evitando pessoas negativas. Proteger nossa paz interior e focar em nosso desenvolvimento pessoal é essencial. Lembre-se que suas escolhas devem refletir suas virtudes, suas ações devem demonstrar sua sabedoria,
E sua vida deve ser a obra-prima que você deseja criar. Espero que este vídeo possa te ajudar a escolher melhor suas companhias, para que você sempre esteja rodeado de pessoas que te dão valor e querem o melhor para você. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E também deixe sua opinião nos comentários. E a seguir vou deixar mais 2 vídeos para você assistir e continuar aprimorando seu conhecimento. Um forte abraço e até a próxima.